na 92 FM. Ponto a ponto. Jornalismo de qualidade. Aqui a informação é de verdade. Muito boa tarde, ouvintes da 92.5 FM. Chegamos com Ponto a Ponto desta sexta-feira para animar aí sua vida e te deixar bem informado. Agora com horário político. Nosso encontro começa um pouco mais tarde, ao 12:25. Ponto a Ponto. Jornalismo de verdade e de qualidade. É isso aí, Alessandro. Boa tarde pra você, a voz mais sexy do Noroeste Mineiro. Boa tarde ao Ederson, nosso capitão aqui da mesa de operações. E claro, uma excelente tarde pra você, ouvinte da melhor rádio de Paracatu e região. Olha, ontem eu cometi um equívoco aqui na rádio. Eu falei que era o último dia do mês e o Ederson me corrigiu. Hoje, dia 31, é o último dia do mês. Hoje é dia de São Raimundo Nonato, é também o dia do nutricionista e é o dia internacional do blog, que é um modelo aí de comunicação, né, muito utilizado hoje em dia, né? Tem as blogueirinhas do Instagram. Um abraço para blogueirinhas. O Ederson vai saber disso, tá, Alessandro? Hoje é aniversário de São Pedro de Uberabinha. Já ouviu falar desse lugar? Não. Bacana. São Pedro de Uberabinha, mais conhecido como Uberlândia, né, o Ederson, que é um uberlandense bem da nata mesmo, 130 anos de idade, Uberlândia. Hoje também marca a reunificação da Alemanha em 1990, 31 de agosto de 1990, a Alemanha foi reunificada, Alessandro. Fato importante, né, Luiz, na história da humanidade. Olha, que bacana, Luiz. Então você que é nutricionista, profissional da nutrição, fica aqui o nosso grande abraço. E você que é uberlandense, né? Um enorme parabéns para você. Uberlândia, que é a nossa segunda maior cidade de Minas Gerais. E parabéns também para você que é blogueiro ou blogueira. Quer participar? Manda um recadinho pra gente aqui no WhatsApp. O número é 99915-3332. Lá no Instagram é só procurar o @pontoaponto.ptu. E nossa programação vai sempre ao ar no YouTube, caso você tenha perdido a edição de ontem. Mas e aí, Luiz, o que tem pra hoje? Alessandro, hoje a gente fala sobre uma reunião do Colmeia, né, para definir alguns dos próximos passos, né, sobre esse assunto aí, água. E tem também uma entrevista com o gerente do Sebrae. Ele explica a parceria da instituição junto aos produtores rurais para fazer um levantamento de informações e também sobre os recursos hídricos aqui da cidade. Beleza, Luiz. Então a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente fala sobre esse assunto aí. É rapidinho, espera aí. 92.5 92 FM. Mais música e mais informação. Ok, boa tarde para você. O Ponto a Ponto está de volta e agora vamos de informação. O coletivo local do meio ambiente se reuniu para tratar dos próximos passos do grupo. Na reunião, muita coisa foi falada. Nós acompanhamos tudo. Teve a presença de vários atores desse processo. Por exemplo, o senhor Donizete Pinton, ele que sempre está presente nas reuniões, nós questionamos a legalidade das operações dele como produtor rural. A gente sabe que os irrigantes consomem muita água e hoje a situação do Santa Isabel está péssima. O senhor Donizete Pinton falou sobre o acordo que ele fez com a Copasa. Escuta só. Minha propriedade está totalmente legal. Quanto aos trâmites, outorga, licenciamento ambiental, dentro, reserva legal, autorização de funcionamento, eu estou 100% legal. Agora, eu já tinha uma conversa com a Copasa há anos atrás, no período de escassez, não fazer irrigação. E venho cumprindo com o meu papel. Ao contrário de que muitos falam. Inclusive, estão lá também, estão os 4 pivôs meu, que é da bacia do Santa Isabel, totalizando 120, 125 hectares, estão todos parados há mais de 30 dias. E vão voltar a irrigar só depois do período chuvoso. Olha aí que bacana, isso é questão de consciência, né? O senhor Donizete está sempre aberto aí, inclusive o pessoal do Colmeia esteve na propriedade do senhor Donizete, ele deixou as portas abertas e a gente vê que atitudes como essa tem que ser feita em toda a bacia do Santa Isabel. Parabéns aí ao produtor Donizete. Bem, um dos integrantes do Colmeia, o senhor Joeli, falou sobre o problema que o chacreamento vem trazendo. Ele cobrou ações do município
e do Ministério Público. Vamos ouvi-lo. Bem, antes de ouvir o Joeli, vamos mais uma palavrinha do senhor Donizete. Nós o questionamos se as licenças, as ortogas estão em dia, né? Já que esse documento é fundamental para o uso de maneira legal da água. Escuta o que ele disse. Eu cheguei aqui em 2003 e daí pra frente, essa outorga, inclusive, que eu tenho na captação, inclusive ela não está no meu nome, ela está no nome do Levino Pinheiro de Moraes. Eu sou arrendatário dele, você entendeu? Os pivôs são meus, mas a outorga é dele. Então a gente vem mantendo os devidos trâmites legais que existe atrás da outorga ali, que você tem que cumprir certos deveres. Então eu venho cumprindo com eles e por isso estou conseguindo as renovações. Agora eu vejo ali um chacreamento muito grande, do lado da fazenda Dr. Chiquito ali, né? Que ali sim tem uma depredação muito grande que da minha fazenda visualiza. Então a Copasa, acho que foi o ano passado, o início desse ano, fez um levantamento. Existe muitas captações irregulares dentro do Santa Isabel, certo? Então as regulares ali são poucas, que são a minha, dos Neiva, que é na vertente, não é direto do Santa Isabel, mas é na vereda, que também é legal, e que eu sei são essas duas. Agora, do restante que estão captando ali do Santa Isabel, eu acredito que estão todas legais. Agora sim, vamos dar sequência a essa matéria e ouvir aí o Joeli Cardoso, ele que é um dos integrantes do Comea, ele que participa, né? Ele cobrou aí ações do município e do Ministério Público. Chacreamentos nada mais é do que loteamentos mesmo, com glebas menores do que 3 hectares, que seria o parcelamento mínimo do INCRA, que de certa maneira burla tanto a legislação municipal quanto a legislação federal, quanto a área mínima de áreas rurais. Então isso é uma preocupação enorme, porque o que se vê hoje é que a maior falta de água da bacia mesmo, que reduz muito, é justamente nos fins de semana, onde essas pessoas que na verdade não moram, usam aquilo ali para lazer, e quando chega fim de semana praticamente a bacia exaure. E uma das coisas que acontece é que esse chacreamento, por não ter legalidade, existe uma frouxidão tanto do município, que teria que cuidar disso, quanto as outras instituições que cuidam das leis. Então o que a gente vai fazer é acionar o Ministério Público e o município para que cuide melhor dessas questões, para que não haja essa degradação atual, com grande possibilidade de aumentar muito com esse tipo de ação, de chacreamento, e que acaba prejudicando sobremaneira a população futura, que vai continuar usando essa água. Eu creio que realmente o Ministério Público, o município, tem que dar soluções para essas questões. Órgãos outros como o INCRA e Ministério de Reforma Agrária tem que ir atrás e poder ter essa garantia de água futura. Nós vamos explicar a situação, mostrar as preocupações que de todas essas entidades, que vai se criar um consenso, né? Mostrar para esses órgãos que existe essa preocupação e pedir uma ação. É o que a comunidade representada anseia, mostrar isso. Bom, esse problema aí do chacreamento ficou muito sério. Praticamente todos que estavam na reunião concordaram que é preciso fiscalizar esse negócio. Muito rentável, inclusive, que se instalou às margens do Santa Isabel. Será que está sendo mesmo fiscalizado? Nós questionamos a Polícia Ambiental sobre o que é feito quando se encontra alguma irregularidade. Olha o que disse o Sargento Estevão, da Polícia Ambiental. O Ribeirão Santa Isabel, existe um decreto estadual que toda captação ali é proibida. Ali nós temos a subestação de captação de água da Copasa, onde é realizado todo o abastecimento da cidade. Infelizmente, muitas das pessoas ali fazem esse uso dessa água indiscriminadamente. E para isso, é bom as pessoas estarem atentas, porque eles podem estar cometendo infração ambiental, que é previsto multa, penalidades, como também até um acionamento do Ministério Público, para essas pessoas estar explicando de forma melhor o porquê desse uso de água irregular. É interessante os ouvintes estar cientes que está sendo planejado ainda levantamentos dessas pessoas que estão ali para ver como é que está sendo esse uso irregular dessa água, esses loteamentos, o chacreamento, essas intervenções nessas áreas de preservação permanente. Olha aí, ou seja, a polícia vai fiscalizar de maneira mais firme, mas não é só a Polícia Ambiental que vai fiscalizar, não. Nós fomos até a Secretaria do Meio Ambiente para ouvir a palavra do secretário Igor Pimentel, que afirmou que quem estiver irregular
vai ser encaminhado ao Ministério Público. Vamos ouvi-lo. Bom, a Secretaria de Meio Ambiente não é responsável pela autorização desses chacreamentos, mas coube a nós, junto com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, a gente está notificando, todos esses proprietários que estão instalando nas áreas rurais e procedendo à venda de terrenos. Então nós estamos solicitando esses proprietários que encaminhem à Prefeitura, no prazo estipulado, toda a documentação de regularização daquele loteamento. E esse documento a gente solicita autorização do órgão estadual de meio ambiente sob autorização da outorga para uso de água, e como também os projetos que a Secretaria de Obra e Planejamento solicita, a questão de esgotamento sanitário, a questão da localidade. Então é um processo em conjunto que envolve 3 secretarias que nós estamos procedendo à notificação desses proprietários. O proprietário, ele não encaminhando a documentação e não comprovando a regularidade daquele loteamento, a Prefeitura está encaminhando ao Ministério Público a denúncia sobre o loteamento que está instalado de maneira inadequada. Então a gente solicita, dá um prazo para o proprietário apresentar na Prefeitura, toda a documentação pertinente, para que depois a gente proceda à análise dessa documentação e, em caso de descumprimento ou falta de documentação, nós estaremos encaminhando ao Ministério Público. É isso aí, viu, Alessandro? É bom o ouvinte entender que nós aqui do Ponto a Ponto, nós procuramos, o Ministério Público, só que o promotor encarregado pelo setor ambiental, ele preferiu não se pronunciar ainda sobre esse assunto. Aí ele explicou que, sem ter o conhecimento dos detalhes, ou ao menos alguma denúncia protocolada, fica difícil falar. Para o Ministério Público, cada caso pode ser necessário ser avaliado de maneira particular, Ou seja, é preciso que a população participe mais desse assunto e leve algum documento que comprove alguma irregularidade. Uma foto, um vídeo, já serve como prova. Então, qualquer pessoa pode protocolar alguma denúncia, viu? Olha só, e se a pessoa quiser também participar das reuniões do COMES, as reuniões são feitas uma vez por mês na Caritas Diocesana, em Paracatu. Olha, obrigado pela sua audiência. Você participe com a gente. Ligue, dê a sua informação aí, denuncie, fale, que a gente vai levar aí às autoridades o seu questionamento. O WhatsApp é 99915-3332. E você que perdeu aí o programa, as outras edições, é só entrar no Instagram do @pontoaponto.ptu. Beleza? É isso aí, Alessandro. Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço, para minha família que tá me ouvindo, e para Ângela. Ela me cobrou, ela falou: olha, se você não mandar um abraço mais, eu não vou mais fazer bolo de cenoura para você. Então, é obrigação, Ela tem que mandar o abraço. Ângela, olha, um beijo, adoro o seu bolo de cenoura, viu? Ok, agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos rapidinho aqui no seu Ponto a Ponto. Bem, estamos de volta no seu Ponto a Ponto e agora a gente traz uma entrevista bem bacana, uma entrevista com um cunho aí científico de pesquisa, E a gente tem esse apoio aí do Sebrae. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, Alessandro. Nós fomos bater um papo lá com o Marcos Alves, que é o gerente regional do Sebrae, e ele falou um pouco sobre a questão do zoneamento ambiental produtivo, o ZAP Rural. Ele explicou como é que o Sebrae resolveu investir nesse setor rural. Escuta só. O Sebrae, já há bastante tempo, ele tem o entendimento que uma propriedade rural, ela é um empreendimento. O produtor rural, ele é um empreendedor. Então, na realidade, temos negócios urbanos, temos negócios rurais, e na nossa crença é que só existe desenvolvimento se existe capital empreendedor. Então, a gente imagina o seguinte: se a gente refletir sobre cidades que a gente tem a percepção que elas são desenvolvidas, naturalmente a gente começa a perceber que tem um número enorme de negócios que acontecem lá. Grandes empresas e pequenos negócios que estão ali trabalhando com essas grandes empresas no fornecimento de serviço ou grandes investimentos no agronegócio. E aí, dentro dessa lógica, o Sebrae já há algum tempo ele vem atuando nos principais segmentos econômicos
e de Minas Gerais em especial. E aí, como que isso se conecta aos agro? Em 2016 para 2017, nós começamos a utilizar um modelo para nortear a nossa atuação chamada DEL, Desenvolvimento Econômico Local. E o DEL, ele parte de uma reflexão profunda sobre cada território. E o olhar para esse território, para o Noroeste, é que 22%, 23% da riqueza desse território advém da agropecuária. Então, se a gente imaginar que de toda a riqueza que se produz aqui, 23% sai de dentro de propriedades rurais. Então, nós realizamos no ano de 2017 o primeiro seminário de tendências do agronegócio, e foi o primeiro, e a gente já realizou o segundo esse ano na cidade de Unai, com muito sucesso. Então, Alessandro, aí ele falou também sobre a demanda que foi apresentada pelos produtores rurais aqui da região, o que deixou bem claro a necessidade desse zoneamento produtivo para o setor, né? O gerente falou sobre como é que será feito esse trabalho. Isso foi uma das discussões que foi feita lá no Comércio. O pessoal discutiu muito isso, principalmente o Joeli, que participa das reuniões do Parque Municipal e Estadual, porque o parque também fez esse zoneamento. Então é uma integração, são 2 zoneamentos, e vai ajudar muito, porque o parque está acima da bacia do Santa Isabel. Então vai se unir aí essas 2 informações e está disponível aí para as pessoas que quiserem. Bacana. Então, como ele estava falando, né, o gerente, ele vai explicar agora como é que vai ser desenvolvido esse trabalho aqui, né? Dentre os diversos pontos que a gente discutiu no seminário, com os maiores nomes que representam os setores que conseguiram se desenvolver muito, a gente entendeu que a grande questão do Noroeste era a água. O ponto crítico para se produzir, é claro, a agricultura necessariamente utiliza muito água, ela precisa, mas para o Noroeste, naquele momento, de uma maneira muito forte, que a gente enfrentava aí a perspectiva de um desabastecimento, que depois acabou se confirmando, que acabou fortalecendo uma parceria que ali do seminário nasceu com a Irriganor. A Irriganor é uma entidade que aí a gente conseguiu ter essa conexão com a entidade que representa a governança da região, e a Irriganor nos apresentou a seguinte situação: Marcos, a gestão de recursos hídricos no Brasil, ela carece de muito desenvolvimento. Existe uma ferramenta chamada ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo, que ela é a base fundamental para se fazer isso, porque ela tira uma foto, ela traz um diagnóstico sobre qual que é a situação de uma subbacia, e a partir disso a gente consegue traçar informações. O SEBRAE pode nos apoiar? E naquele momento foi um entendimento de qual seria o papel do SEBRAE em relação a isso, e que sim, você tem um diagnóstico sobre a situação ambiental para um setor que justamente tem no meio ambiente a origem principal dos recursos para poder atuar. Nós conseguimos, apresentamos isso para os envolvidos em SEBRAE em relação a isso, que entenderam que sim, o SEBRAE deveria investir nisso, e esse ano nos foi apresentada uma demanda, especialmente de Paracatu, do Santa Isabel, se era possível a gente fazer o mesmo trabalho. Nós fizemos um levantamento do investimento a ser feito para a gente poder fazer uma avaliação dessa possibilidade. Conversamos com os diversos parceiros envolvidos, a Irriganor, o Colmeia, Copasa, Movimento Verde, a Agência de Desenvolvimento. Conseguimos chegar a um modelo, porque o SEBRAE ele investe, mas ele não arca com 100% dos custos. Há uma contrapartida de 30% das entidades beneficiadas. E é importante no modelo da contrapartida, acho que no sentido de fazer parte desse trabalho que é para a cidade e para a região. Pois é, a partir de hoje, né, dia 31 de agosto, uma equipe do SEBRAE Tech, lá de Belo Horizonte, junto com a FAENG, eles vão levantar as informações necessárias para dar o andamento nesse zoneamento, né? A estimativa é que até no início de setembro já comecem as visitas de campo. Esse grupo vai adquirir algumas imagens de satélite mais atuais, né? E levantar as informações legais sobre as áreas, como outorgas, os registros. E nas visitas em loco, eles vão determinar a realidade das áreas avaliadas. Ao todo, esse trabalho deve custar aí cerca de R$100 mil, e como explicou o gerente, pelo menos 70% desse valor deve ser bancado aí pelo SEBRAE. Os outros 30% ficam em contrapartida, né, da Irriganor e de outros participantes, Alessandro. Olha só, Luiz, que bom. Isso aí vai nortear aí como que as pessoas que utilizam esse recurso, que é a água, né, de forma sustentável, né? Isso é muito importante. A gente tem um mapeamento disso aí, um raio-x de como utilizar esse recurso e preservar esse recurso, né? Sabemos que esse recurso ele tem que ter um ciclo, né? Fazer esse ciclo de forma
sustentável. Exatamente, inclusive na entrevista ele citou uma coisa interessante, eu guardei essa fala dele, ele falou, olha, a água aqui em Paracatu é um negócio tão importante que a falta de água pode vir a inviabilizar até a questão econômica da cidade, ou seja, pode parar literalmente a cidade. Sim, o agronegócio precisa muito, né? A mineração também consome bastante água, né? E a lei diz que, em primeiro lugar, o consumo é humano, né? Exato. É bom saber que as entidades de peso, como o SEBRAE, também estão engajadas nesse trabalho de proteção da água, né? Esse zoneamento aí, sem dúvida, vai servir como banco de dados para muitas obras e também para pesquisas, né? E até mesmo para tomada de decisões. Isso. Olha, e o ponto a ponto, nessa próxima segunda-feira, a gente vai trazer aqui informações do que aconteceu na quinta-feira, né? Isso, da CPI da água. Sim, a CPI da água. Os vereadores, né, que estão discutindo essa CPI, nós vamos trazer aí mais esclarecimentos para os nossos ouvintes. Alessandro, eu queria aproveitar aqui, nosso querido Douglas Vaz, não é, do Esporte 870. Um abraço, Douglas. Ele deixou um recadinho, ele falou assim, avisa aí o pessoal que amanhã, às 3h15 da tarde, o Nossa Senhora de Fátima joga contra o Chapadinha e o Amabap vai jogar contra o Novo Horizonte no domingo, às 9h15 da manhã. Os jogos vão acontecer no estádio Frei Norberto, lá no União. Então quem gosta aí do futebol de várzea, aquele futebol bacana aí, você vai ver os amigos jogando, né? Enfim, parece lá, Então amanhã, sábado, 3h15 da tarde e domingo, 9h15 da manhã. Tá dado o recado aí, pessoal do futebol, viu? Ó, Luiz, e também eu quero informar o pessoal em Paracatu que vai acontecer uma coisa bem bacana no dia 8 e dia 9, sábado e domingo, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Vai acontecer lá um grupo, o primeiro encontro de foliões. São vários grupos de folia, inclusive o pessoal de Palmital, são 3 grupos, né? Boa Vista, Abaeté, João Pinheiro, Pontal, Lagoa Grande, Vazante, Facão, Paracatu, Lagamar, Romaria. Festão, hein? E ainda mais porque Paracatu é tradição, né? Os foliões aqui, tem bastante foliões e vai ser um encontro bem bacana. Esse encontro regional vai ser uma troca aí de cultura, né? De informações, de costumes, hábitos, né? Vai ser Sem bem dúvida, bacana ver. É cultural, né, Alessandro? Sim, é na rua, né? Para a população mesmo participar. A gente vai trazer mais informações para a semana que vem, que vai ser o evento, né? No próximo semana. Sim, comidas típicas também, né? Então, é bom, hein? vai ter cadeira, vai ter um show, um cara lá com a sanfona também. Bom demais. Cara bastante conhecido aí no meio artístico. É muito bacana. O Edson disse que vai lançar um forró lá, Pois hein? vai ter um forrozinho. Viola, moda de viola, não pode faltar, né? Na folia. Eu quero saber se ele vai trazer a esposa dele pra cá no final de semana, que ele disse que a mulher dele não tá querendo vir pro Paracatu, não, tá? Rapaz. Não, mas tá certo, traz ela pra cá, aqui em Paracatu, o forró é bom também. Pois é. Olha, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, a gente agradece a audiência de você, a sua participação, lembrando que o nosso zap é o 9915-33. Vou tentar imitar o Alessandro. 9915-3332. É isso aí, esse é o seu contato aqui do Ponto a Ponto. É isso aí, eu quero deixar meu tchau aqui, um grande abraço aos ouvintes, um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda. Bem, e com essas informações que a gente se despede aqui do seu Ponto a Ponto desta sexta-feira. Trabalhos técnicos do Ederson Santos, ele é quem assume a programação daqui pra frente na sua tarde. E nós ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Você ouviu na 92 FM, Ponto a Ponto.